Ó, tá ouvindo? Tá ouvindo? It's time! Meu Deus! Quem é Melody? Quem é Melody perto dela? I don't wanna love for Christmas. Gente, descongelaram a Mariah Carey e descongelaram também a Cibele na Terra do Natal. Já estamos aí em clima de Natal, né? Será o mês inteiro também, gente. A gente não fez nada tão babilônico quanto o Halloween, mas o Natal também merece uma gracinha, só o nosso né? cenário que já tá em clima de Natal mesmo aí, ó. E a minha cara. E pra celebrar o Natal, esse momento de união, de paz e amizade, nós vamos contar histórias de vizinhos. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos ao Natal na Terra do Medo. Oi, fala oi, Vitor! Oi, Você gente. gostou de mim hoje? Foi engraçado. Fala oi, Vitor! Ai, Oi, gente, momento de Natal, momento de loucura. Vocês também gostam de Natal, gente? Aqui a gente gosta. Deixa aí nos comentários se você Será gosta. que a gente gosta, Vitor? Gosta. Você Esse acha? ano a gente iluminou a nossa casa. Então vamos, gente, para as histórias de hoje, que o Vitor selecionou pra gente, histórias babadeiríssimas e assustadoras de vizinhos. É pra gente passar raiva com o vizinho, tá? Passar raiva. A gente gosta de passar raiva. O ruim é que esse negócio vai ter que ficar falando o tempo inteiro a palavra vizinho. Vizinho. E Os pra outros quem tá podem aqui há achar mais que a tempo, sabe que essa é a palavra proibida. Era mais há um tempo atrás, quando a gente morava em outro lugar. Ah, acho que voltou a ser. Voltou a ser? Voltou. É porque aqui é mais tranquilo, que cada pessoa do lugar que a gente mora, do prédio que a gente mora, tem um apelido. Então a gente pode falar, Mocinha do céu. a gente pode falar que eles não desconfiam. Gente do céu. O melhor é que ela fala gritando. Tipo assim, aqui tudo dá pra escutar. É porque aqui em cima se mora. a pessoa dá um peido, a gente escuta. Aqui em cima Ai, mora gente, o nossa. Chuck, aqui embaixo mora o Ídolos. E aqui do lado o Bituca se mudou, infelizmente. Vamos pra história? Vamos pra história. Tem vários outros, tá? Tá, mas vamos pra história. E dessa vez, o Vitor tirou de subreddits diferentes, ó. O Creep Encounters, que a gente já tá familiarizado, mas ele achou um subreddit que a gente vai ter histórias incríveis que chama-se Neighbors from Hell. Essa história aconteceu há uns 3 anos atrás. Eu tinha 24 anos e eu morava sozinha num apartamento de um cômodo, na cidade onde eu me formei. Eu aluguei esse lugar porque era o mesmo prédio que o meu tio morava e ele estava me ajudando ali nessa missão de encontrar um lugar com aluguel com preço decente. O meu tio era muito conhecido nesse condomínio, sério. Devia ter nesse prédio uns 90 apartamentos e parecia que ele se dava bem com todo mundo. Coisa de uns 7 meses depois de eu me mudar para esse prédio, eu recebi um convite de amizade no Facebook de um cara que eu não conhecia. Mas aí eu entrei no perfil dele e vi que um dos nossos amigos em comum era o meu tio. Então eu imaginei que ele era um morador ali do prédio, alguém que meu tio conhecia. Eu vi também que ele tinha mais ou menos ali a minha idade, então eu pensei, por que não? E aceitei o pedido de amizade. Depois disso, eu nem pensei mais no assunto, até que ele começou a me mandar mensagens, dizendo que morava no meu prédio, que conhecia o meu tio. Eu fui educada com ele, eu não respondi assim em momento recorde, eu respondia no meu tempo, apesar de eu não estar exatamente interessada em conversar com ele. Só que eu pensei assim, vai ser meio rude, meio grossa se eu não responder um vizinho, ainda mais que é um vizinho que meu tio conhece. E nessa altura, pra ser assim, bem sincera com vocês, eu já tava imaginando que o meu tio tava tentando me arrumar um namorado. Eu era solteira, o vizinho tinha mais ou menos a minha idade, e o meu tio sempre foi daquele tipo que com certeza você já conhece, que na festinha de Natal pergunta assim: e os namoradinhos? Ele conhecia todo mundo do prédio e esse cara foi o único que me adicionou no Facebook e ficou ali puxando papo comigo. Então eu tinha quase certeza que tinha dedo do meu tio nisso. Então eu nem me surpreendi. Mas assim, eu continuei respondendo ele de forma educada, porque não tinha por que eu ser grossa também e até então ele não estava ultrapassando nenhum limite. Afinal, nós éramos vizinhos, então eu queria manter ali um tratamento cordial. Mas teve uma parada que me irritou, assim. Foi uma vez que o meu tio me pediu ajuda
com alguma questão ali do Facebook. Ele era daqueles que não sabe nada de tecnologia, que não sabe mexer em nenhuma rede social direito. Então, como a gente morava no mesmo prédio, ele sempre me pedia ajuda com esse tipo de coisa. Mas aí quando eu entrei no Facebook dele pra ajudar, pra resolver a questão dele, imediatamente subiu uma janelinha do chat. E a mensagem era daquele cara. Só que todo o histórico estava apagado. Tinha ali uma mensagem que ele mandou, ele respondeu uma mensagem única, mas o resto estava apagado. Eu não vou lembrar agora especificamente a mensagem que ele mandou, mas era uma coisa tipo ele pedindo ajuda do meu tio, falando: eu preciso da sua ajuda, e um emojizinho de risada no final da frase. A essa altura eu já estava irritada porque eu tinha certeza que o meu tio já tinha falado alguma coisa de mim pra ele. Eu comecei a responder cada vez menos o cara, porque eu não tava com interesse, mas ao mesmo tempo eu tava sendo educada. Mas eu tava sendo educada mantendo ali uma distância. Eu nunca dei corda. Nunca dei nenhuma esperança pra ele. Eventualmente as mensagens foram diminuindo, ele não mandava mais tanta mensagem quanto antes, então eu pensei que ele tinha se tocado e desistido. Toquei minha vida a partir daí e nem fiquei pensando sobre isso. Até que certo dia, depois que eu tinha terminado de trabalhar, eu trabalhava em casa mesmo, remotamente, eu decidi que eu tinha que ir no mercado. Então eu me troquei e abri a minha porta. Na hora que eu girei a maçaneta assim pra abrir a minha porta, eu ouvi alguma coisa caindo no chão. Quando eu cheguei perto, era um pacotinho com chocolate. E eu fiquei confusa, porque tinha chocolate na minha porta. Nessa hora eu nem suspeitei desse cara, eu só peguei o chocolate e botei em algum lugar dentro do meu apartamento. Aí não tinha nenhum bilhete junto com o chocolate. Alguns dias depois, outro presente aparece na minha porta. Dessa vez, um vaso com uma flor pequena dentro. Só que dessa vez foi um pouquinho mais assustador, porque tinha um bilhete colado no vaso. Tava escrito: "Eu te vi e gostei", com um emojizinho sorrindo ao lado. Agora, gente, sinceramente, se ponham no meu lugar. Uma mulher morando sozinha, na casa ali dos 20 anos, começando a receber alguns presentinhos anônimos com recadinhos falando: "Eu te vi". Sinceramente, gente, isso é apavorante. Eu não fazia a mínima ideia de quem era essa pessoa e ela pega e me escreve num vasinho de flor que me viu. Nesse momento eu já fiquei completamente paranoica e só conseguia matutar, nossa, quem poderia ser? Aí, claro, o meu vizinho me mandou uma mensagem. Nesse momento tudo fez sentido, só poderia ser ele. Ele já tinha cruzado todos os limites, mas eu não ia confrontar ele, sinceramente, porque ele era um cara grande, assim, eu não sabia qual ia ser a reação dele. Eu sou uma mulher alta, tenho ali meus 1,75 m, só que ele, com certeza, tem mais de 1,80 m. Fora que ele tinha um cão enorme e sabia exatamente onde eu morava. Então eu decidi não falar nada imediatamente e esperar ele acabar se entregando ali nas mensagens. Uma semana depois, eu ainda estava paranoica. Cheguei até a comprar um spray de pimenta. Eu passei a prestar atenção em qualquer passo na minha porta para tentar descobrir se ele tinha passado ali em frente. Mas nada aconteceu. Eu não tinha certeza se ele tinha parado com isso ou não, mas eu já tinha começado a me sentir um pouco melhor. Até que um dia eu fui checar a minha caixa de correios. E quando eu abri, gente, lá dentro tava abarrotado de bilhetes. Bilhetes tanto com recadinhos quanto com poemas. Alguns diziam: eu espero que você tenha gostado do chocolate. Eu adoraria saber se você gostou desse presente. Você me encanta. Os poemas eram todos estranhos. Todos tinham 4 linhas e tinham um tom bem romântico. Eu não sei se ele que tinha escrito, mas todos tinham ali alguma ideia sobre o amor. A parte mais bizarra? Cada bilhete tinha uma data. Por exemplo, um era datado do dia 11 de janeiro de 2021 e tinha um bilhete para cada dia do mês. Isso significava que a pessoa estava deixando bilhetes consistentemente. Inclusive, eu percebi que no dia que eu encontrei um chocolate na minha porta, tinha um bilhete também referente a isso. Eu só não tinha visto no dia mesmo. Eu perdi a paciência, gente. Tudo tem limite. Mandei mensagem para ele confrontando o cara e ele fez de besta. Ele negou tudo, mas ele disse que gostava muito de mim, gostava muito do meu estilo e que tava doido pra me conhecer. E ele ficou ofendido, tá?
por eu ter acusado ele de ficar me perseguindo, mandando presentes, mandando bilhetes. Ele falou que ele jamais faria uma coisa dessas. E eu só ficava lá, jogando provas e mais provas, e ele continuava negando. A certa altura, eu mesma comecei a me gaslightear. Ficava pensando, mas e se não foi ele? E será que eu tô sendo injusta com ele? Porque não é possível. Às vezes não foi ele mesmo. E eu ficava me sentindo culpada. Só que olha que coincidência. Depois que eu confrontei ele, tudo parou. Os presentes, os bilhetes, os poemas, tudo. E ele nunca mais me mandou mensagem. Eu não tenho uma prova mesmo de que foi ele que me mandou isso tudo, mas por favor, né? Venhamos e convenhamos. É muita coincidência. 3 anos se passaram e eu continuo morando no mesmo prédio. De vez em quando eu até esbarro com ele no corredor e tudo que acontece é a gente trocar um oi, assim. E hoje em dia eu me sinto segura. Até porque eu nunca mais fui incomodada. E meu tio se mudou do prédio. Então, é isso. É um final feliz, eu acho. Fim da primeira história. O título dessa história, gente, é Meu tio me apresentou um cara que acabou virando meu stalker. Eu não sei se eu concordo que ele é stalker dela. Eu acho que ele é chato. E eu acho que ele é estranho. Nossa, dá uma opinião, Vitor. Eu fiquei com dúvida se era o menino mesmo que colocava isso na porta da casa dela, porque ela também falou que o tio dela é aquele que fica perguntando, os namorados e tudo mais, e ele parecia que estava investindo também aí nesse menino para conhecer ela. Será que não era o próprio tio que estava colocando lá as coisas para ela achar que era o menino? Eu não pensei nessa possibilidade, tá? Não pensei, pode ser sim. Só que eu tava pensando, vamos supor que era o menino. Vamos trabalhar com essa ideia. Você considera ele o stalker por conta disso? Eu acho que é, porque ficou falando, te vi hoje, viu onde, entendeu? É porque, olha o meu ponto. O que eu fiquei pensando? Eu acho que o menino... Eu criei até o visual dele, gente, pra ver como é que eu sou preconceituosa. Mas aí, sabe aquela pessoa estranhinha, que não sabe muito bem como agir, sabe? É diferente dos outros garotos. Eu acho que ele não sabia muito, não tinha muito manejo ali com as garotas. E aí ele viu, esse menino tem... O tio, né? Esse menino tem a mesma idade da minha sobrinha solteirona. Tio chato pra porra, né? Vamos combinar. E aí ele achou que seria uma boa ideia. O menino achou a mulher bonita. E aí tentou falar com ela, coisa e tal. Às vezes ele não entendeu. Às vezes foi meio sonso pelas mensagens e pensou, acho que eu vou ser romântico. Só que estava sendo inconveniente, porque eu achei muito específico parar no momento em que ela confrontou. E assim, eu te vi, não sei, eles moram no mesmo prédio, então é possível que ele tenha visto, sabe, tipo, ela passar, alguma coisa assim. Não sei, gente, eu não vi muito perigo, mas eu achei ela muito sensata em não confrontar ele diretamente, tipo, pessoalmente, porque eu tô falando aqui, eu não acho que era, não sei o que, mas eu não boto a mão no fogo por ninguém, inclusive eu teria medo também no lugar dela, porque é nesse tipo de situação que acontece uma tragédia. Então, realmente, eu acho que em qualquer tipo de situação, eu acho muito perigoso você confrontar um cara, você sendo uma mulher, sabe? E você pode sair no prejuízo mesmo, né? Porque a gente não conhece as pessoas. E eu não sei se é uma situação que eu ficaria apavorada. Nossa, mas aí você ia receber várias coisas. Primeiro, hoje em dia, eu não como coisas sem receber. Entendeu? Não, nossa, eu dei um gritinho, né? Inclusive, ela não botou isso que se ela comeu, né? Eu não como coisa assim, se me mandar eu não vou comer, porque eu tenho muito medo. A gente viu o caso aí de coisas envenenadas, né, que as pessoas recebiam e achava que era até de alguma pessoa próxima, e aí acaba comendo e morrendo, né? Eu não me arrisco nisso não, e é chato você pensar que tem uma pessoa dedicada cada dia do mês indo lá e colocando alguma coisa. Quando você não tem algo com essa pessoa e ela não deu nenhum tipo de abertura, né? Eu acho estranho. É estranho, eu achei estranho, mas ao mesmo tempo, tipo assim, eu acho que foi uma situação que ela soube muito bem o que fazer, tipo, é porque nas outras histórias, geralmente a pessoa tá muito perdida no que fazer, coisa e tal. Eu achei que ela foi ótima, assim, ela chegou, botou o limite dela, porque a gente tá falando aqui que ela não deu bola, não sei o quê, mas ela tava sendo educada. Tem homem, gente, tem gente
que já entende educação como tá me dando mole. E às vezes não é, meu amor, às vezes a gente só quer ser educada mesmo. Acontece, tá bom? Da gente só dar um bom dia, uma boa noite, responder uma mensagem pra manter uma cordialidade. Mas nem sempre isso quer dizer que a gente quer dar pra vocês, não. É aquele meme, mulher, que autoestima boa. É basicamente isso. Vamos então para a segunda história, gente. Alguns dias atrás, eu comprei pela internet um sapato caro, especializado, uma coisa bem específica para o meu trabalho. E mandei entregar na minha casa. Eu recebi a notificação de que eu tinha recebido, né, que a encomenda tinha sido entregue, só que eu não tinha recebido nada. Não tinha nada na minha varanda. Eu tentei não entrar em pânico e o vendedor falou para eu esperar 2 ou 3 dias, porque às vezes eles marcam como entregue, só que não foi entregue ainda. Então, que isso poderia ser só uma coisa ali de sistema e poderiam entregar, tipo, amanhã ou depois. Então, o que eu tinha pra fazer? Eu esperei. 2 dias depois, a minha vizinha de frente bateu na minha porta com o meu calçado. Só que a encomenda estava aberta e estava sem a nota fiscal. Ela disse que tinha sido engano, que ela tinha confundido e falou pro entregador que a encomenda era dela, coisa e tal. Enfim, gente, aconteceu uma vez, essas coisas podem acontecer, pode ter sido um engano. Só que 2 dias atrás, aconteceu de novo. Recebi a notificação da entrega, 20 minutos depois cheguei em casa e cadê o pacote? Não tinha nada. Mais uma vez, o vendedor disse para eu esperar, que poderiam entregar em 1 ou 2 dias. Eu liguei hoje de novo e eles disseram que tinham uma foto da entrega. Eu olhei a foto e, gente, era claramente a minha varanda. E eu olhei na câmera de segurança e não tinha nada. Era como se um fantasma tivesse roubado o meu pacote. Aí hoje eu não fui trabalhar, né? Porque eu tô doente. Quando eu olhei, eu vi com os meus olhos a minha vizinha indo de fininho. Ela encaixou o meu pacote ali na minha entrada de casa, bem entre a porta da minha casa e a porta da entrada, mas, gente, devagarinho pelo cantinho, botou o pacote ali e foi embora. Com essa são 2 vezes, né, gente? Eu não sei o que fazer. Mas essa segunda vez, eu tenho uma prova ali, fotográfica, né, de que a entrega foi colocada na minha varanda e depois sumiu. E depois apareceu de novo. Sei lá, minha vizinha pode ser Parece que eu tô falando de alguém daqui do prédio. Sei lá, minha vizinha pode ser cleptomaníaca, mas como que eu lido com isso? Ai, gente, me arrependi de ter Ainda tem história pra ler, ainda tem história pra ler. Tem uma pior. Tem uma pior. Ai, gente. Não, mas essa daqui eu acho que é pior por uma coisa específica. Deixa eu continuar a história. Nossa, gente. Mas antes... Antes da história? É Blitz. Nossa, gente, mas nem... Vamos pro final da história antes. Não, vai ser agora a Blitz aí, gente. Já curte, comenta, porque a gente já parou, já encerrou, já fica pra isso aqui. Já fica esse momento da interrupção da história. E quem chegou até aqui vai deixar aí nos comentários alguma treta com o vizinho que teve. Que todo mundo deve ter tido já. Se não teve, agradeça. E se for muito boa, manda pro contato na terradomedo@gmail.com. Vamos voltar pra história. Não, apesar de que terminou a história, só tem um edit dela. Eu comecei enviando um e-mail deixando claro o que aconteceu e todas as evidências. Eu disse a ela pra deixar em paz os meus pertences e disse que se acontecer de novo, eu vou contatar a polícia. Ajustei as câmeras e agora elas captam até os menores movimentos. Ah, eu sei que câmera é essa. Então eu vou pegar ela em vídeo se acontecer de novo. Então, são aquelas câmeras que só gravam se tiver movimento. Eu já li história sobre isso. Olha, ela já sabia disso, então. Por quê? Ela ia só com a mãozinha ali. Ela ia com a mãozinha nervosa. Não, agora ela foi loba. Gente, eu tenho muitas coisas sobre essa história, eu tenho muito a falar. Primeiro que eu disse que seria pior essa história do que a próxima que a gente vai ler, porque aqui no meu prédio, a gente tem muita cultura de pegar encomenda pros outros. Aí é normal, porque todo mundo recebe, que nem esses dias eu tava na rua, o Vitor tava no banho, não ia ter como pegar uma encomenda que tinha chegado, eu mandei mensagem no grupo, falei, gente, pelo amor de Deus, alguém me salva, desce lá. Desceu um maravilhoso pra pegar a encomenda. Eu já fiz isso pra outras pessoas, a gente tem muito isso. Aí eu gritando que a vizinha é cleptomaníaca, você não acha que é um negócio complicado? Ai, mozinho, eu me arrependi tanto. Não vai ter mais vídeo desse tema aqui. Vai sim. Mas esse negócio, gente, é um absurdo, tá? Primeiramente,
que ela falou assim, que ligou pro vendedor, o vendedor falou assim, espera uns 2 ou 3 dias, que às vezes a gente coloca aqui que entregou sem ter sido realmente entregue. A gente trabalha como editor de vídeo, né? Vocês sabem, já estão careca de saber. E aí teve uma época que a gente decidiu, vamos comprar um computador bom pra gente. Então a gente comprou pela internet. E aí, compra caro, a gente fica preocupado, né? Eu tava toda hora atualizando o site. Aí deu, entregue. Menina, eu fiquei, gente, eu fiquei desesperada, porque a gente não tinha muito dinheiro, a gente tava juntando as moedinhas, limite do cartão, tudo. Se a gente recebesse um golpe, a gente ia estar fudido. Aí, só que no dia seguinte, a entregadora chegou, e ela chegou já assim, ai, eu vim fazer a sua encomenda primeiro, porque eu marquei ontem que entregou, mas aí eu vi que era um notebook, eu sabia que você ia ficar tensa. Eu fiquei, não faça mais isso com ninguém. Mas às vezes é porque é coisa de meta e tal, tava dando que entregar aquele dia, às vezes ela marcou. Mas realmente isso deixa uma pessoa aflita. E, gente, o Vitor escolheu essa história por um bom motivo. Não, gente, a Sibeli vai contar agora uma história ótima. É quase uma história do Reddit aí que ela podia ter escrito também. Porque ela teve um vizinho que fazia exatamente isso. Não, e se a gente tivesse canal nessa época, a gente já tá vlogando essa situação toda, porque foi uma saga, né? Não ia. Ia. Não ia. Então, eu morava num prédio. E era um prédio pequeno, assim, com 2 blocos, coisa e tal. Gente, as cartas começaram a sumir. E lá era uma coisa de cartas, tipo, você tem a sua chave do seu coisinha de carta, era trancado, só que tinha uma abertura assim, para as cartas serem colocadas, e se tivesse alguma encomenda pequenininha, dava pra colocar também, coisa e tal. Gente, as cartas estavam sumindo. A gente só percebia porque, sei lá, a conta de luz não chegava. Ou então a gente esperava alguma coisa e não chegava. Até que um dia, eu e o meu pai, a gente foi resolver alguma coisa no centro. E eu morava no centro. Aí meu pai falou assim, vamos deixar isso. Ele pegou um papel, que era um papel assim, bem sério. Eu não lembro do que era. Ele falou assim, vamos deixar na caixinha de correio pra não ter que subir. E a gente depois pega. Eu falei assim, tá sumindo uns negócios. Não sei. E não, é rapidinho. Gente, meu pai deixou, enfiou lá, saímos. Quando a gente voltou, abrimos a caixinha, cadê o papel? Aí eu, tem alguém roubando. E antes, a gente não tinha prova. Às vezes uma carta não foi entregue. Que nem na última casa que a gente morou, não tava chegando conta de água, mas era porque não tava entregando mesmo. Eu espero. Só que aí dessa vez a gente tinha, realmente, a gente botou um negócio lá e o negócio sumiu. Batemos na síndica, que eu e o Vitor, a gente já contou algumas histórias com essa síndica também de lá desse prédio, que, nossa senhora. Essa síndica, a gente já teve alguns problemas com ela, tá? Algumas situações, não foi uma, não foi duas, não foi 3. Aí, a gente falou, fulana de tal, sumiu a carta, que a gente já tinha falado com ela, ela falou, não sei, não sei o que. Ela tinha preguiça de olhar na câmera também, que tinha que chamar o técnico. Gente... Chamamos o técnico, ela chamou o técnico, e aí fomos todos no horário, que aí tinha um horário certinho, que a gente botou a carta lá e tal. Gente, eu morava no 3º andar. No 2º andar, tinha um senhor que morava sozinho e já foi reclamado aqui na casa dele, exalava um cheiro peculiar, tá? Um cheiro diferente. Vitor, relaxa, cara, relaxa. A gente não tá relaxado. Relaxa. Por que eu fui escolher esse tema? Aí... Esse senhor morava sozinho e tal, já era um senhor de uma idade avançada. Sempre que ele abria a porta, vinha aquele cheiro meio esquisito, coisa e tal. Um cheirinho né? Na filmagem, dava pra ver certinho ele entrando no prédio. Aí ele ia em cada caixinha, enfiava assim o olhinho. Os seus dedinhos ele pegava, puxava o papelzinho. Via se era interessante. Botava no bolso. Que ele pegava, não, tá? Não era. Aí ele botava no bolsinho e subia. Com imagem em mãos. Fomos eu, meu pai, acho que você tava junto também. Não fui nesse dia. Batemos na porta do senhor com a síndica. A síndica, muito educada, como só ela, chegou e falou assim: ô, senhor fulano, tem como você devolver o papel aqui? Porque é uma coisa, um documento importante, coisa e tal. Eu não peguei nada, não. Aí, então, é meio complicado porque tá filmado. A gente tem a filmagem. Aí ele, só um instantinho que eu vou pegar pra você. Gente, e aí, por que o detalhe do cheiro? Ele era um acumulador.
ele pegava coisa do lixo do prédio e botava dentro da casa. Às vezes sacos de lixo. Tava cheio de saco, cheio de papel, né? E saco de lixo mesmo. Saco de lixo, papel, coisa quebrada. Gente, a gente tem inclusive aqui um vídeo sobre dois irmãos acumuladores também, que era um negócio que assim, passou dos limites. Esse senhor, eu acho que ele tinha alguma coisa referente à idade dele. E tanto será que ele gostava de pegar as cartas pra ficar lendo? Ai, gente, o Vitor uma vez, a gente tava conversando sobre isso, ele queria até escrever um texto sobre isso, porque ele achou muito poético o velhinho que roubava cartas. Ai, gente, eu acho. E ele era um senhor bonitinho, ele era solitário. Tanto que depois que aconteceu isso, que aí tinha uma prova de que ele tava roubando as cartas, a família dele teve que intervir, aí botou ele com uma assistência, coisa e tal, ele se mudou de lá, a casa ficou vazia depois. Nossa. Não, mas ele precisava. Porque ele precisava. Não era, assim. tipo assim, uma pessoa que dava pra ficar só. Não era uma pessoa sã. Porque quem acumula as coisas também vai pro exagero e aí vira uma questão também psicológica. E ele já tinha uma idade mais avançada. Mas assim... precisa de tratamento, né? Filho da puta também envelhece. Eu fiquei sabendo que ele era uma péssima pessoa com os filhos. Por isso que todo mundo queria distância, era mais afastado. E ele era grosso, tá? A gente tá falando aqui como se ele fosse fofinho, ele xingava a gente, ele era bem grosso. Então assim, filho da puta também envelhece, essa mensagem dessa história. Aí o Vitor sempre lembra dessa história, eu acho incrível também. Ótimo. Um beijo, seu fulano, que eu esqueci o nome dele também, onde quer que o senhor esteja. Eu esqueci, eu sabia o nome dele. Ai, será que já morreu? Ele não era tão idoso assim, ele pode estar vivo ainda. Ele era idoso, bem velhinho. Era bem velhinho já, amor. Era bem velhinho, mas hoje em dia o pessoal tá passando... Esses dias eu ouvi a notícia do homem que tu tinha 137 anos. Amor, você ia falar 37 anos. Falei que ia falar. Não, gente, eu quero que vocês comentem as histórias que eu conto aqui. Eu quero que vocês comentem a história do velhinho também, tá? Que foi, basicamente, a gente vai pra última história agora, mas praticamente tiveram 4 histórias nesse vídeo. Porque teve a história também do velhinho que roubava cartas. Eu tenho 39 anos e o meu marido 49. A gente se mudou para essa casa lá para 2018. Essa vizinha que eu vou contar a história para vocês, tecnicamente mora na rua transversal à nossa. Só que a nossa garagem fica colada ali com o quintal dela. Quando a gente se mudou, a gente achava que o nosso terreno se estendia por coisa de 1 metro, 1,20 m, além da nossa garagem. O que pra gente era ótimo e a gente usava como referência a grama que a gente ia cortando. Então a gente cortava ali 1 ou 2 vezes a largura do cortador de grama e nunca deu problema. Sempre foi tranquilo. A vizinha estava ali na faixa dos 60, 70 anos de idade. E como eu disse, nunca teve problema nenhum. Eu mesma já tive algumas conversas com ela ali. O meu marido já teve algumas conversas com o marido dela também nos primeiros anos. Nada assim que a gente possa falar, ai, como somos amigas. Mas aquela coisa de vizinhos serem cordiais e, enfim, trocar uma conversa ou outra. O marido dela morreu, se eu não me engano, lá para 2020, 2021. E desde então, ela começou a contratar um serviço de jardineiro, gente para cortar a grama, soprar as folhas do quintal, esse tipo de coisa. Nessa época, o meu marido trabalhava no segundo turno, então a gente costumava dormir até as 10 horas da manhã, todo santo dia. O meu quarto dava em direção à nossa garagem, assim, e do jeito que as coisas são configuradas ali naquele quarto, o tamanho, etc., só dava para colocar a cama com a cabeceira encostada na parede. E nessa parede tinham 2 janelas enormes. A casa é bem antiga e as janelas são finas. A gente começou a acordar todos os dias às 7 horas da manhã, com barulho de cortador de grama e do soprador de folhas. O meu marido cansou disso e ele resolveu levantar para ver o que estava acontecendo. E aí ele percebeu que o menino que ela contratou, a vizinha contratou para fazer o serviço de jardinagem, ele estava passando com o cortador de grama dela na nossa garagem. E ele ficava parado com o soprador de folhas na nossa garagem. Gente, literalmente coisa de 3 metros da nossa cabeça de onde a gente dormia. Meu marido puto das calças saiu e foi tirar satisfação com o menino. Chegou gritando já, falando assim, olha, a minha garagem não é caminho pro quintal dessa mulher, por mais conveniente que seja. E o menino, que tinha ali seus 20 e poucos anos, bem novinho, ele só pediu desculpa. Mas desde então,
essa mulher cismou com a gente. Coisa de 1 ano depois, o meu filho adolescente, ele tava juntando ali as folhas do nosso quintal e botando na calçada. Por quê? A prefeitura passa de vez em quando pra aspirar aquelas folhas pra dar uma limpada ali na rua e tal. E aí essa mulher saiu e ele tava botando na nossa parte ali, na nossa direção da nossa propriedade. Essa mulher saiu puta, xingando meu filho, falando que ele não poderia botar essas folhas no quintal dos outros. Aí meu filho explicou, achando que a nossa casa, né, o nosso terreno, ia do poste até o outro, assim. E ela disse que não, tanto faz. 1 mês depois, eu tava voltando da loja e eu vi que essa senhora tava ali tentando pegar alguns galhos do quintal. Quem olha pra ela dá pra ver que ela tem problema na coluna, ela não consegue se curvar direito, ela tem alguma questão. Então eu cheguei perguntando, senhora, você quer ajuda? Nenhuma resposta. Aí eu falei, senhora, ela só respondeu assim, não, com toda a grosseria, gente, com toda a arrogância. Eu só ignorei, entrei em casa porque eu imaginei que ela ainda tava puta por conta do negócio do jardineiro. Uns meses atrás, meu marido tava lavando ali à frente da nossa casa e puxando a água pra rua. E a nossa rua tem escoamentos, porque chove muito na região onde eu moro, então tem ali alguns lugares que servem justamente para isso, para jogar água e a água vai-se embora. Aí a vizinha saiu puta. Gente, ela saiu gritando com meu marido, falando que ele não poderia fazer isso. Só que o meu marido não fica por baixo, né? Ele disse pra ela que não era moleque pra ela gritar com ele desse jeito. E que era pra ela deixar ele em paz. I don't wanna love for Christmas. Em menos de 1 semana disso ter acontecido, ela chamou um rapaz pra fazer um levantamento do terreno. E ela descobriu que o terreno dela era coisa de 1,5 metro menor do que ela imaginava. E ela ficou chateada. Coisa de 1 semana depois, já tava de noite, e eu tava do lado de fora arrumando o carro, porque o meu marido ia sair pra trabalhar, ele tá no turno noturno agora. E aí, casualmente, durante isso, eu olhei na direção da casa dela. Estava ela, junto com um homem, na janela dela, me observando. Eles estavam simplesmente parados, me encarando. Eu só tava fazendo o que eu faço todos os dias, eu não tava fazendo nada demais. Eu tava arrumando o carro pro meu marido trabalhar. E aí eu fiquei meio assustada. Então eu entrei em casa e contei pro meu marido o que estava acontecendo, que eu tinha visto lá fora. E ele saiu. Ele saiu e foi em direção ao carro, né? Nisso, o homem saiu de dentro da casa da nossa vizinha e começou a falar com meu marido que a gente estava assediando a senhora. E tudo que ele respondeu foi, olha, dá um tempo que eu só tô tentando me arrumar aqui pra eu ir trabalhar. A polícia foi acionada e tudo virou uma grande palhaçada. A vizinha e esse cara foram proibidos de entrar na nossa propriedade e o meu marido foi proibido de entrar na propriedade da senhora. Eu tava dentro de casa e ouvi os policiais conversando e nada foi dito pra mim. Eu percebi que ela tava chorando. Ela tava chorando assim, nossa, o mundo acabou, como chora, falando pro policial que a gente tinha câmeras instaladas voltadas pra casa dela. E, gente, sim, tenho câmeras na minha casa, mas eu tenho câmeras pelo mesmo motivo que qualquer pessoa tem câmeras em casa, pra caso aconteça alguma coisa, alguma emergência, coisa e tal. E o policial só respondeu pra ela falando assim, meu amor, mas eles podem ter até 100 câmeras se eles quiserem instaladas na casa deles. Semana passada a gente reparou que tinha algumas bandeirinhas ali no terreno. A gente imaginou que ela fosse construir uma cerca. Ela até arrancou um arbusto que ela tinha no quintal dela e deu mais certeza pra gente que ela ia construir uma cerca. Segunda-feira, 6 horas da manhã, eu saí pra colocar o lixo e eu vi que essa senhora estava parada na janela dela me observando colocar o lixo. Hoje a filha dela foi lá na casa dela e instalou câmeras de segurança voltadas para nossa garagem e para o nosso quintal, que adivinha, não daria para ela ver se ela não tivesse arrancado aquele arbusto. A gente tá achando isso tudo muito engraçado, pra ser sincera com vocês. Inclusive, o meu marido falou da gente comprar mais 3 câmeras e apontar na direção da casa dela só pra incomodar ela também. Eu não sei, talvez a gente esteja sendo infantil também, sabe? Só que eu acho essa situação muito ridícula, porque tudo começou porque a gente não queria gente passando na nossa garagem. Fim da última história. A mulher deixou aqui alguns edits e tem aqui dizendo que a mulher construiu a cerca, tá? E toda vez que o marido dela chega perto da cerca, a vizinha barbariza, gritando, fica longe dessa cerca, sai de perto, seu filho da puta. Não sei o que, a velha xinga só de eles chegarem perto da cerca. Bem, gente, uma tretinha de vizinho
gostosinha pra gente terminar esse vídeo, né? Uma coisa bem... Né? Teve até que chamar a polícia. Ai, que vizinha chata. Chata de Tava com galocha. tempo, né? Eu acho que isso é uma pessoa que tem tempo pra ficar prestando atenção na vida do vizinho, pra ficar se irritando com coisa besta. Esse é um caso leve, mas eu lembrei de 2 casos super pesados por conta dessa história. Um caso é brasileiro, é de terras tupiniquins, de uma mulher que viralizou no TikTok não tem muito tempo, falando sobre o vizinho dela, que era um idoso também, mas que ele era o diabo na terra, que ele ia cortar a cerca elétrica deles, ficava jogando veneno pros cachorros, já tinha batido em cachorro, já tinha matado cachorro, e gato, e os caralho, e tinha cortado árvore. Nossa, que assim, gente, eu nem sei que final deu esse caso, mas foi um negócio assim que deixou a mulher... E a mulher era veterinária, e aí ele ficava falando que a mulher gostava de transar com os animais, por isso que ela era veterinária. Gente, ó... Quem acompanhou... Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Vi muito vídeo sobre isso. E também me lembrou um documentário da Netflix que chama-se A Vizinha Perfeita, que tinha essas implicância e acabou em tragédia. Então assim, gente, é muito complicado. E lá nos Estados Unidos tem esse conceito de casinha sem muro, casinha só com quintal livre. É, né? Eu Gente, acho tá que com muro. seria difícil. Ai, lança um muro nisso aí, sabe? Aqui é mais difícil esse tipo de coisa acontecer. Que nem eu até esqueci de comentar na outra história, a história da encomenda, que isso estava acontecendo por quê? Porque lá nos Estados Unidos, eles têm essa mania de deixar, tipo, você comprou alguma coisa na Amazon, aí é um negócio grande, a Amazon não vai tocar a campainha, você vai assinar um negócio com o seu CPF, não sei o quê. Isso não é só filme, não, gente? Não, isso acontece direto. É? E a gente tem aqui uns inscritos que moram nos Estados Unidos, pode até confirmar, porque o Vitor era ateu de venda de garagem, até um inscrito nosso que mora lá falar que tem, tirar foto e mandar pra nós. Aí eu continuo achando que foi só o vizinho dele ali que fez. Não foi coincidência. Mas lá acontece, tipo, você comprou um negócio, deixa na sua porta e é isso. Gente, pelo amor de Deus, eu não falo nem pelos vizinhos. Porque aqui a gente deixa as coisas, tem uma mesinha, a gente sempre deixa. Quando pega coisa pros outros, a gente deixa na mesinha. O Vitor descontorcendo ali. Mas você deixar do lado de fora, não é nem questão de seus vizinhos. Pode passar alguém que você não conhece, pessoas que moram de fora. Gente, sei lá. Você não conhece as pessoas, gente. 2025, pelo amor de Deus. Sabe? Mas esse negócio de treta, ainda mais essas casinhas lá nos Estados Unidos, que nem esse negócio. Gente, como é que você compra uma casa e você não sabe? Eu usei até a palavra propriedade, que estadunidense adora usar. Ai, minha propriedade. Ai, que não sei que eu adoro. Como é que você compra um terreno e você não sabe até onde vai o seu terreno? Não, a pessoa é que a pessoa sabe, só que faz de besta. Não, entendeu? amor. Não, ai, sabe, mas pelo faz amor de de besta. Deus. Sabe, mas faz de besta, entendeu? Acho que lá, meus parentes também, tem uma tia minha que ela usava um pouquinho também do terreno do vizinho, entendeu? Aí depois teve que retirar a coisa dela também, porque... você me contou! Uhum. É só um pouquinho a mais, entendeu? Só que esse pouquinho é do vizinho aí não pode usar. Mas aí os dois lados faziam de besta, então. Ai, não sei, gente. Eu acho muito esquisito você não ter um muro. Desculpa, eu sou muito brasileira nesse sentido. Ai, se eu compro uma casa, eu tasco uma cerca que seja, gente. Uma cerca. Tô falando nem de muro, não. Uma cerca. Eu tenho vontade de morar numas casinhas assim, sabe? Tudo aberto. Inclusive gramado. Aqui na nossa cidade tem um condomínio que, gente, parece aquele filme Vivarium. Tudo igual. Tudo igual. Já assistiram esse filme? Tem um condomínio aqui que é assim, que a gente já foi visitar. Gente, tudo igual, não tem cerca. E as casinhas tudo igualzinho. Assim, Gente, parece que a gente foi transportado para os Estados Unidos, assim. E são casinhas todas iguais, com quintalzinho aberto, coisa e tal. Loucura. Eu falei aqui, mas eu acho que eu não teria paciência, não. Pra quê? De morar numa casa assim. Eu acho que você não teria, não, amor. Eu gosto de ter o meu lugarzinho ali. Mãe, imagina uma vizinha chegando no seu terreno e barbarizando, e você jogando lixo fora, ela chegando e falando assim, você não pode fazer isso, não sei o quê. É melhor não. Vitor, eu gosto de prédio, gente. É igual aquele vídeo, aquele meme do Paulo Gustavo. Gente, eu gosto de porcelanato. Eu gosto de prédio. Eu gosto de elevador. Gosto de sabe?
Gente, vocês já mandaram histórias de família. O próximo vídeo vai ser uma história dos inscritos de família. Mas a gente tá querendo trazer o próximo, sem ser o próximo vídeo, o outro, trazer histórias de inscritos de ano novo. Se você tem histórias, pode ser medo real, medo sobrenatural, que aconteceram num contexto de ano novo, não precisa ser no dia do ano novo, mas que aconteceram em torno final de ano, pode envolver um Natal, pode ter briga, pode ter feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira e outras coisas mais. Isso não vai mandar nada de crime pra gente. Não, que aí eu denuncio também, que eu sou puta que pariu toda. Se você tiver esse tipo de história, contato na terradomedo@gmail.com, beleza? E sinaliza, história de ano novo, história de final de ano pra gente, beleza? Beleza. Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando este canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, e Feliz Natal. Beijo. E Jingle Bells, acabou o papel. Ainda nem chegou o Natal. Eu já estou no Natal. Vai olhar lá no nosso negócio quadrinho de recado, tá escrito o quê? Feliz Natal. E foi você que escreveu, hipócrita. Mas ainda não chegou o Natal, ainda vai ter muito vídeo até o Natal, gente. Vai. Beijos. Beijo.